Bom, agora então chegamos na fase do casulo existencial. Essa fase aqui você vai inaugurar e eu sei que muitos não vão querer vir aqui no canal por ter essa fase, ter que passar por isso, ter que passar por essa metamorfose, mas a vida é plantio e colheita. E Hebreus 11:3 fala que pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que a gente vê não foi feito do que ele é aparente. Então, como eu disse lá no início, você é uma árvore que dá os novos frutos, os dons ali de que Paulo relata, que até hoje temos ciência, mas é muito atacada e as pessoas não têm noção de coisas que você já vivenciou. Algumas têm, por participar de programa que você dá o teu testemunho, que você compartilha o seu inventário moral, mas muitas pessoas não têm. E é uma coisa que eu, lá no dia 20 de novembro de 2015, coloquei para Deus, quando o Senhor me parou e quase me matou, e eu coloquei para Ele, né, que eu viveria o propósito que Ele tinha na minha vida, mas sem mudar uma vírgula sequer, mas que eu não abriria mão de ser com você. Então, hoje, estamos aqui 8 anos, quase 8 anos depois, e iniciando esse grande projeto, maior projeto da minha vida, o projeto da minha vida, vamos dizer assim, e cumprindo isso que o Senhor me garantiu naquele dia. E aí eu queria que você agora falasse sobre esse seu maior desafio na vida, esse seu casulo existencial mais difícil e mais duradouro. Fique à vontade, o tempo é seu. Uau! Eu quero dizer que agora, nesse momento, né, nesse ponto do podcast, nós estamos abrindo um quadro com esse desafio, né, que é contar um pouco da nossa história. Algumas pessoas que sofrem de sabores da vida se sentem mais confortáveis colocando máscaras para maquiar aquilo que estão atravessando. Mas nós temos aprendido, né, através de várias pessoas amigas, terapias, Ciclos né, nos celebrando a transformação, de que quando a gente compartilha as nossas dores, as nossas feridas, a gente se conecta ao outro e passamos a edificar a vida do outro. O que é edificar? É você construir algo, agregar algo. Então, eu só posso agregar algo na vida de alguém quando eu sou honesta sobre aquilo que eu estou passando, sobre aquilo que eu estou sentindo, mesmo que seja dor. Mas isso é que é bonito, que é humano. Então, para mim, assim, está sendo uma experiência falar isso em podcast, ainda mais, né? Por tudo aquilo que a gente passou, foram vários momentos de dores. E o casulo existencial assim mais desafiador foi exatamente com o nosso casamento, né? É uma coragem eu estar falando isso aqui. Aí talvez você que esteja ouvindo fale assim, gente, que coisa de doido, que papo de doido é esse? de crente. Que papo de doido. Mas olha, eu hoje entendo que para eu estar aqui falando, né? Já é um milagre. É um milagre. Isso significa que já houve uma cura e nós estamos convictos de que somos falhos e que a gente estamos aqui para viver, dar oportunidade e seguir em frente. Mas o casulo existencial mais desafiador foram os processos do nosso casamento. Pode falar, mano. Pode falar. As loucuras que eu vivi, as traições que eu fiz. E naquele dia que Deus me parou lá no centro da cidade, eu mal sabia que Ele iria arrancar todas as máscaras, mostrar tudo de uma só vez para você e você como iria lidar com isso. E pode falar. Abre, o espaço é teu. A gente está acabando o tempo, mas não tenha medo.
É. É doido, né, gente? Foi o que eu e Deus combinamos lá dia 20 de novembro de 2015. É doido, gente. Mas, enfim, né? Eu acho que é importante a gente falar sobre isso, a gente abrir, assim, esse livro, né? Eu acho que a nossa vida tem que ser um É uma livro carta aberto, aberta, né? Uma é. carta aberta. E nessas páginas que não são páginas desejáveis, né? Mas eu aprendi a extrair lições disso, né? A extrair lições. Porque na vida ou você aprende ou você surta, né? Então eu escolhi aprender. E nesse aprendizado eu pude amadurecer, eu pude mudar assim a perspectiva, né? Aprendi a não criar expectativas, né? Mas andar sempre de pé no chão e confiar, né? No Senhor. No cuidado de Deus. Falando de mim, né? Falando de mim agora. Foram fases assim de altos e baixos, né? Muitos altos e baixos, baixa autoestima. Não cheguei a ficar deprimida, porque eu acho que eu sempre fui assim de muitas atividades, então isso me dificultou um pouco de eu ficar na depressão, né? Você entrou no ativismo, eu lembro. Mas eu entrei num ativismo, eu acho que talvez seja Ativismo uma religioso. outra faceta da depressão, talvez seja isso, mas Nós temos Setembro Amarelo. Né? esse processo me ajudou assim a enxergar quem eu sou também, né? Porque quando você passa por um processo, é muito importante você não se colocar no banquinho da vítima, você não ficar no banco da vítima, mas você também se autoanalisar, você se autoavaliar. E nessa autoavaliação, eu descobri que eu não me amava. Eu não me amava, né? Então, eu Você creio vivia que um eterno Deus... um autossacrifício para todos. Autossacrifício, e não se valorizava. codependência, né? Codependência, de querer sempre se colocar na brecha, de querer sempre estender a mão, mas eu não olhava para mim, eu não cuidava de mim. E quando os processos foram acontecendo, eu me automutilava, né? Me automutilava não no sentido físico, mas Emocional, com palavras, com pensamentos. Então eu era o meu próprio algoz. Então tudo isso serviu para poder me mostrar que, opa, peraí. Você é importante. Importante no sentido assim, de que é especial, pelo menos para Deus, né? Você é especial para sua família. Você tem pessoas que te amam. Esse processo não é a sua vida, é só um processo. Existe vida além desse processo. Existe um amanhã além desse processo. Então é muito importante para você, né, que esteja passando por esse processo que nós passamos, né, entender de que isso não é o fim. Você não vai morrer por isso. Não deve, né? Não deve morrer por isso. Você deve olhar para dentro de si e encontrar o seu próprio valor. Se valorizar. Reconhecer de que existe vida aqui, sabe? Existe uma raiz que pode ser regada e que pode crescer, e que pode frutificar e que pode, sabe, produzir muitas coisas. E uma das coisas que Deus começou a me ensinar, né? Como que eu poderia ser curada daquilo se eu não me amar? Então, eu comecei a olhar para mim, comecei a me amar, comecei a me valorizar. E engraçado que não tem como esse processo desenvolver se não houver o perdão. Esse foi o meu maior desafio. Que eu ia te fazer aqui. Como foi você perdoar e ressignificar? Esse foi o meu maior desafio.
Porque a falta do perdão significa que não existe amor, né? O amor, ele não é condicional. É um mandamento. Não é condicional. E também nem é sentimento. Ah, não, eu amo aquela pessoa porque eu sinto isso. Não, o amor, ele é racional. É algo que vem da consciência. Então, assim... Caso contrário, não é amor. Não é. É conveniência. É. É conveniência. Então, muitas coisas no relacionamento a gente vai aprendendo que há conveniência, não há amor. Quando há amor, quando surgem os gigantes, os problemas, esse amor que é consciente, ele consegue olhar para o problema de uma outra perspectiva. É mais ou menos assim. É doloroso? Sim. O amor, ele não isenta a dor. Ele não isenta a dor, mas ele suporta. Paulo fala sobre isso. Ele né? suporta. Ele Então, é paciente, ele é longânimo. E assim, é claro, humanamente, gente, isso é impossível. É impossível. Tem esse detalhe. Você precisa Só com Deus, de Deus. pode. Você precisa de amigos. Você precisa de terapia. Você precisa de ajuda. Porque é tudo muito louco. É um turbilhão de sentimentos, de pensamentos que vão ali tentando te sufocar. E se você não der o grito para pedir ajuda, sinceramente, a pessoa sucumbe. Surta. De verdade. E estamos de verdade. no setembro, o setembro amarelo é uma questão que muitas pessoas são levadas a suicídio. Né? Mas esse amor que Deus começou a ministrar no meu coração, começou a me mostrar que eu precisava desse amor para começar um processo que era mais desafiador, que era perdoar. E como o pastor Hernandes Dias Lopes, eu acho lindo essa citação dele, de um livro, Perdão, é a asepsia da alma. Muito bom esse livro. O que é asepsia? Né? É limpeza. Asepsia é aquilo que vai purificando, né? Tratando do mais profundo, né? da nossa derme, né? Da nossa epiderme. Então, dói, né, às vezes, porque você precisa de um álcool, de um etílico. Dói. Mas sem dor também não há ganho. Não há. E é necessário ser tratado. E o perdão faz parte desse tratamento. E quando eu comecei a racionalizar, porque assim, o perdão, como eu falei, o amor não é sentimento. Você tem que racionalizar e você vai agindo ali conforme aquele seu entendimento, né, sobre o que é o amor. E ele vai te ajudando a caminhar na senda do perdão, que também precisa passar pela consciência. Precisa passar pela racionalização. Você precisa entender o que é perdão. Entender. É um processo, tá? Mas você precisa entender esse processo. E quando você começa a entender, começa a colocar em prática, que esse é o segundo ponto, com a graça de Deus e com o entendimento sobre essa ação, né? Aí as coisas começam a mudar, a cura começa a acontecer. Você já viu pessoas que são muito raivosas? Muito exaltadas? No fundo, são pessoas que não perdoaram. E o perdão, ele tem muito a ver com a humildade. Verdade. A humildade. Quando você perdoa, você quebra o orgulho que está no seu coração, abre mão da sua justiça própria para poder você erguer uma ponte para o outro ter acesso a você. A falta do perdão, ela não permite isso. Ela cria muitos muros e adoece. Há muitas pessoas adoecidas na alma, há muitas pessoas enlouquecidas na mente, porque é um turbilhão de pensamentos, é muita coisa, são muitas imagens que não são reais, que vão surgindo na sua cabeça,
E se você não liberar aquilo, né? Perdão, gente, olha só o nome. Olha só. A perda é muito grande. A etimologia da palavra é perder. Perdão é perder. E algo grande. É perder algo grande. Perder o quê? Perder esse lixo emocional que está gerando só dentro de você. Perder essa gama de ressentimentos, de coisas que você fica ressentindo. Você tem que perder, você tem que abrir mão disso. E Jesus ele deixou esse ensinamento muito claro. E isso me impactou demais, demais, demais. Quando você perdoa alguém, você está respondendo ao perdão que você recebeu de Deus. Né? Eu creio na palavra. Ela é o livro que conduz a minha vida. E eu tenho experimentado isso na prática. Porque a palavra de Deus, a palavra que eu creio, ela só faz sentido quando você vive ela, quando você experimenta ela. Só por ler, só por conhecer, isso não é suficiente. Isso é superficial. Então, eu acredito que o que nós vivemos, né, na nossa história de vida, que isso é um testemunho, é uma marca que a gente vai carregar para a gente também compartilhar a outros, né, para que de alguma forma... a gente aprendeu no Celebrando para que de alguma forma outros sejam abençoados. A nossa maior dor exatamente, também é o nosso maior ministério. Exatamente. Deus quis me mostrar, Regiane, você não sabe o que é perdão. Você não sabe o que é amar. Você não sabe o que é ter misericórdia. E quando passou todo esse processo, quando eu permiti ser tratada, eu comecei a enxergar dessa forma. E as coisas começaram a mudar. Eu comecei a sair desse casulo. Glória a Deus por isso. Comecei a sair desse casulo. E eu agradeço.